Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre o seguinte tema: a história não está à deriva. A história não está à deriva. Quando nós olhamos os acontecimentos, maiormente os últimos acontecimentos no mundo, tem hora que você fica perplexo, tem hora que você fica chocado, tem hora que você fica até revoltado. Tem hora que você é levado até a pensar que a história está como um trem fora dos trilhos, ou como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Quando você examina as filosofias da história, você tem uma visão antiga dos gregos, que diziam que a história é cíclica, ou seja, o que está acontecendo hoje, já aconteceu no passado, e vai se repetir no futuro, que a história não caminha para uma consumação, que a história é uma repetição de coisas que já aconteceram, e que ainda hão de acontecer, que caminha em círculo, sem propósito. Muitos ainda pensam assim. Outros acreditam, como os existencialistas ateístas, que a história não tem propósito, que a história caminha para uma tragédia, que de fato a história é um caminhão sem freio ladeira abaixo, e que o fim é trágico, e que você está como que vestido de uma camisa de força e não há esperança. Porém, entendemos que essas duas visões, seja esta cíclica, seja esta que olha para um desastre fatal, não tem amparo nas Escrituras. A visão que temos da história é aquela que nós chamaríamos de teleológica, ou seja, ela caminha para um telos, e é uma palavra grega que significa que ela caminha para um fim, para uma consumação, que a história tem propósito, que a história não está à deriva, que ainda que os homens que estão no poder cometam loucuras, e ainda que os homens, por cegueira espiritual, abracem posições que estão na contramão do plano de Deus, e ainda que os planos humanos se choquem com realidades trágicas, e ainda que os homens percam o controle, os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus está sentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, a história não está à deriva, e ela caminha para uma consumação, e o resultado já é certo, é a vitória de Cristo e da sua igreja. Quando João escreveu este livro, já no final do 1º século, quem olhasse para a história, chegaria à conclusão de que a história estava sem rumo, porque este 1º século foi marcado por muitas tragédias, por muitas dores, sobretudo do povo de Deus.
Os homens que foram levantados na proa do Império Romano, na sua maioria, eram homens maus. Nós poderíamos trazer à nossa memória uma lista desses nomes, começando lá com o imperador César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, seu sobrinho, que governou do ano 14 ao ano 37 da nossa era. Foi no governo dele que Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tibério César foi sucedido por Calígula, um dos homens mais perversos da história, que governou de 37 a 41, um dos homens mais truculentos e sanguinários que a história já conheceu. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, e no governo de Cláudio é que acontece uma grande fome mundial, os judeus são expulsos de Roma, e retornam sem bens, sem propriedades, sem casas, o que oportunizou ao apóstolo Paulo a levantar uma grande coleta das igrejas gentílicas para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, o pior de todos os imperadores possivelmente, que governou de 54 a 68, foi no governo dele que a cidade de Roma foi incendiada, no dia 17 de julho do ano 64, foi no governo dele que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram martirizados, Paulo degolado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79, e é no governo de Vespasiano que acontece uma tragédia tão grande, que é a tomada de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, em cumprimento à profecia do próprio Senhor Jesus Cristo, conforme claramente relatada em Mateus capítulo 24. Nesse mesmo ano, 70, também foi inaugurado o Coliseu Romano, que vai se tornar um anfiteatro da morte, onde muitos cristãos foram jogados ali, para serem pisados pelos touros, para serem devorados pelos leões esfaimados da Líbia, para serem assassinados com a espada dos gladiadores. Vespasiano foi substituído por Tito Flávio, de 79 a 81, o mesmo homem que invade Jerusalém, destrói Jerusalém, agora é imperador romano. Tito Flávio foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, considerado, segundo Nero, ou Nero redivivo, um dos homens mais truculentos da história, e foi este homem que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, depois que todos os demais apóstolos já tinham sido mortos pelo viés do martírio. Portanto, eu estou fazendo um breve registro desse tempo de truculência, de perseguição, de atrocidades, de crueldades inumanas, que levavam as pessoas então a pensar que a história estava à deriva, que a igreja estava sendo massacrada, que não havia esperança para a igreja, que os crentes estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, exilados. E é nessa conjuntura, irmãos, que o Senhor Jesus aparece a João e recebe o conteúdo deste livro. Muita gente tem medo de ler Apocalipse, porque acha que trata de tragédia. Outros têm medo de ler esse livro, porque acham que ele é misterioso demais, indecifrável demais. Mas o texto começa dizendo revelação de Jesus Cristo.
E revelar é abrir, é trazer à luz, é mostrar. E quando esta revelação é aberta, João é levado a compreender um fato: as coisas que em breve devem acontecer. E a expressão é muito forte, porque João não recebe uma revelação das coisas que talvez aconteçam. João não recebe uma revelação das coisas que podem acontecer. João recebe a revelação das coisas que devem acontecer. Se devem acontecer, alguém outro que não é o ser humano está no controle, tem as rédeas nas mãos, e tem poder para levar esta história a uma consumação. Portanto, irmãos, o cristianismo é a única vertente que tem, de fato, uma visão real, vitoriosa, cheia de esperança da história. Porque a história não está nas mãos dos poderosos deste século. A história está nas mãos do Deus vivo, o todo-poderoso Deus. Era um dia de domingo, quando João está ali, numa ilha vulcânica, no exílio, degradado, por ordem do imperador Domiciano, certamente para morrer na solidão de uma ilha vulcânica, exilado, quando o Senhor aparece para ele, com a voz tão forte como de uma trombeta, e declara para ele o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê não quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e alguém semelhante a filho de homem no meio das igrejas. É tão curioso isso, porque Jesus só pode ser visto na igreja e através da igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E diz o texto no capítulo 2 que ele não apenas está no meio das igrejas, ele está andando no meio das igrejas. E andando no meio das igrejas para consolá-las, para exortá-las, para corrigi-las, para discipliná-las e para fazer promessas. Não igrejas perfeitas, como a nossa, hoje aqui agora não o é. Por isso todos nós somos passíveis de correção, de exortação, de admoestação, de disciplina, de consolo e de promessas e de advertências. Depois que estas cartas são enviadas às 7 igrejas, no capítulo 4, nós lemos que depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, a história há de ser compreendida a partir do céu e não a partir da terra, a partir da revelação de Deus e não a partir da investigação humana. A história não está nas mãos dos homens, a história está nas mãos de Deus. E nesse período tão turbulento de massacre, de perseguição, de tortura, de martírios, de derramamento de sangue, quando parecia que esses homens poderosos que estavam no trono do Império Romano e que comandavam os acontecimentos, quando João tem essa visão e diz: sobe para aqui, e ao subir, ele vê um trono, que não é o trono da terra, que não é o trono de César, que não é o trono dos poderosos deste mundo. Ele vê um trono, e diz o texto que ele vê alguém assentado neste trono, e ele não ousa descrever este alguém, a não ser comparar este alguém com pedras preciosas.
E este alguém que está sentado no trono é adorado, este alguém que está sentado no trono é reverenciado, este alguém que está sentado no trono é cercado pela igreja e pelos seres angelicais, e eles têm uma mensagem a proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Ele destaca a sua santidade, ele destaca a sua onipotência, ele destaca a sua eternidade. E ele é adorado, como você pode perceber no capítulo 4, verso 11, porque ele é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas que existem, existem por causa da sua vontade, e por causa da sua vontade todas elas foram criadas. E ele não apenas nos dá uma visão da história, mas ele nos dá uma visão da origem do universo. É por isso que nós não somos evolucionistas, é por isso que nós somos criacionistas, porque há uma revelação de Deus acerca da origem do universo. Eu quero dizer para você que nós temos origem nobilíssima, porque nós não viemos de um símio, nós não somos produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Nós somos resultado da obra criadora de Deus que Ele fez segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória. Então não somente a história está nas mãos de Deus, mas a nossa origem procede de Deus. E João está olhando essa cena, e ele vê que este que está sentado no trono tem um livro de todo escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos na sua mão direita. E uma pergunta é feita: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Que livro é este? É exatamente o livro da história, das coisas que em breve devem acontecer. E a pesquisa é feita nos céus, e nenhum arcanjo, e nenhum querubim, e nenhum serafim, e nenhum ser angelical, e nem aqueles que já estão na glória com o Senhor desde Abel, ninguém foi encontrado digno. E a pesquisa se realiza na terra: os reis, os poderosos, os príncipes, os filósofos, os pensadores, os grandes deste século, e ninguém foi encontrado digno. E a pesquisa é feita debaixo da terra, nos seres caídos, e ninguém foi encontrado digno, nem de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. E diz o texto que João chorava, e chorava muito, porque parecia que a história estaria o quê? À deriva. Mas a história não está à deriva. Então João escuta a voz de um ancião dizendo: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O digno procurado agora é o digno encontrado. E quando olha João para ver este leão da tribo de Judá, ele observa e vê um cordeiro como tinha sido morto. E esse cordeiro é onisciente, esse cordeiro é onipotente, e esse cordeiro é adorado. Adorado pela igreja, adorado pelos anjos, adorado pelos seres angelicais. E termina esse processo de adoração olhando o verso 13, quando toda a natureza, toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo numa adoração cósmica: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. O que ele escuta é um sonoro amém. A partir daí, o livro vai ser aberto, os selos vão ser tirados, e o que você vai encontrar é que a partir do capítulo 4 até o capítulo 7 de Apocalipse, os selos são abertos. E aí vem as guerras, aí vem as doenças, aí vem a perseguição, aí vem a morte, aí vem um cenário extremamente pesado e difícil. E vale destacar que esses 7 selos acontecem ao longo da história.
Porque ao longo da história, a igreja de Cristo tem sido uma igreja martírica. O problema da cristofobia não é um problema apenas moderno e atual. O mundo sempre odiou a igreja. O diabo sempre perseguiu a igreja. As ideologias perniciosas e as falsas doutrinas e as heresias terríveis sempre foram criadas no laboratório do engano religioso. E a igreja sempre enfrentou essas lutas. Mas então, a partir do capítulo 8 a 11, você vai encontrar as 7 trombetas. E o que são as trombetas? As trombetas são exatamente a reação divina à perseguição ao seu povo. E você percebe que as trombetas são tocadas, endereçadas ao mar, aos rios, à terra, aos astros, aos homens, mas trazendo um juízo parcial. Por que parcial? Porque ainda é um tempo de graça. E ainda Deus está dando uma oportunidade para que os homens se arrependam. Sabe o que acontece às vezes? Aquilo que você atribui a fenômenos naturais não passam de trombetas de Deus, trombetas que atingem os mares, os maremotos, os tsunamis, trombetas que atingem a terra, os terremotos. Não são apenas uma questão de placas tectônicas que se mexem. O que você vai perceber, o que atinge os homens, sejam epidemias e tantas outras coisas mais, são trombetas de Deus tocadas para que o homem entenda que ainda há tempo de se voltar para Deus. Isso é filosofia da história. A história não está à deriva, a história está nas mãos de Deus. E então, nos capítulos 12 a 14, João vai ter uma outra visão, de um quarteto do mal que se levanta, para perseguir a igreja. E no capítulo 12 é o dragão, que é o diabo, é Satanás, que vai perseguir o Cristo de Deus, e não podendo vencê-lo, vai perseguir a igreja de Deus, e Deus a livra. Mas Satanás, ele não vem sozinho, ele tem seus agentes, e no capítulo 13 você vai ver 2 agentes dele, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, ou seja, o anticristo, o falso profeta. E como o diabo sempre quis imitar a Deus, o que vai acontecer? Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai querer ser também o dragão, o anticristo e o falso profeta. Assim como na trindade, o Filho encarna, e sendo Deus, se faz homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Satanás vai tentar fazer um simulacro da encarnação, dando ao anticristo toda a autoridade e todo o poder de Satanás, a ponto das nações perguntarem: quem pode pelejar contra a besta e prevalecer? E aí vem o falso profeta, que surge da terra, a besta que surge da terra, que vai seduzir as nações, levando-as a adorar o anticristo. O Apocalipse capítulo 13 vai dizer que todas as nações e todos os povos da terra vão adorar o dragão, o de Satanás, e o anticristo. Todos os povos e nações da terra vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, nenhuma ovelha de Jesus vai se dobrar ao anticristo, nenhuma ovelha de Jesus vai ser perdida para o anticristo. Todos aqueles que foram salvos pela graça e têm seu nome no livro da vida, estão assegurados por Jesus e não se dobrarão nem ao diabo, nem ao anticristo. Louvado seja o Senhor. Isso é filosofia da história. A história não está à deriva, a história está nas mãos de Deus. Mas quando você chega ao capítulo 14, você tem a Grande Babilônia, que é um sistema político, econômico e religioso contra Deus. Vocês têm alguma dúvida de que há
filosofias, ideologias abraçadas por políticos do passado, do presente e ainda do futuro até Jesus voltar, que são engendradas nas sucursais do inferno, que é um sistema prostituído, maligno, para enganar, para oprimir, para perseguir. É só voltar a página para o século 20. Nesta viagem que fizemos agora, pastor Jailton, visitamos um segundo campo de concentração. Já tínhamos visitado na viagem passada, o campo de concentração de Buchenwald, agora visitamos o campo de concentração de Dachau. Primeiro campo de concentração construído em 1933, quando Hitler assume o poder, eleito chanceler da Alemanha. Ele constrói para prender os opositores políticos. A princípio, era um campo de trabalho. Ninguém podia ser contra as ideias de Hitler. E tornou-se depois um lugar de tortura, um lugar onde as pessoas eram assassinadas cruelmente, e depois avançou para ser um lugar de pessoas sendo mortas, com gás tóxico e queimadas. Essa é a Babilônia, que é um sistema político, econômico e religioso que se opõe a Deus. É por isso que nos capítulos 15 e 16, João vai olhar, e agora ele vai ver as 7 taças da ira de Deus, ou da ira, ou da cólera consumada de Deus, e agora não é mais o juízo misturado com misericórdia, agora é o juízo pleno de Deus, que cai nas mesas, nos mares, nos rios, na terra, nos astros, nos homens, porque agora é o grande dia do juízo, não tem mais oportunidade de salvação, é condenação para todos quantos rejeitaram a graça de Deus. Então, João olha e vê uma outra cena, os capítulos 17, 18 e 19, que é exatamente a queda do quarteto do mal, em ordem inversa. Nos capítulos 17 e 18 cai a grande Babilônia, o sistema político, econômico e religioso que persegue ao Senhor e a sua igreja. No capítulo 19 ele tem uma cena gráfica da volta do Senhor Jesus com grande poder e glória, e ele vai lançar no lago do fogo o anticristo e o falso profeta. Então, a vitória se consuma nos capítulos 20, 21 e 22, quando ele tem a cena da prisão de Satanás, ou seja, Satanás é um ser que está preso, não no sentido de que está inativo, mas no sentido de que ele está impossibilitado de impedir que aqueles que Deus escolheu, por quem Cristo morreu, que foram chamados com santa e eficaz vocação, possam ser salvos pela graça. E então você vê a cena do reinado das almas, que não é na terra, é no céu. E você vê a cena então do grande dia do juízo, onde todos os mortos hão de comparecer, cemitérios esquecidos há milênios, daqueles que foram carbonizados em incêndios, daqueles que foram devorados por bestas feras dos mares, não importa onde, como morreu, como foi sepultado ou não foi sepultado, todos vão comparecer perante o grande tribunal de Deus, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, e diz a Escritura que os livros serão abertos, e todos serão julgados, segundo o que estiver escrito nos livros, e todos nós sabemos que há 4 quesitos desse julgamento. Serão julgados pelas nossas palavras, seremos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelas nossas omissões, seremos julgados pelos nossos pensamentos e desejos, porque o único tribunal do mundo que tem competência para julgar foro íntimo é o tribunal de Deus. E nesses 4 quesitos, por aquilo que está escrito nos livros, jamais ninguém poderá ser inocentado ou justificado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por esta razão, um outro livro será aberto,
o livro da vida do Cordeiro. E se alguém não foi encontrado inscrito neste livro, será lançado no lago do fogo, onde já está o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e o inferno. Porém, se alguém foi encontrado escrito no livro da vida, este não será lançado. Ao contrário, este entrará para as bodas do Cordeiro. Quando o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E então diz a Bíblia que vi novos céus e nova terra. E Deus vem habitar com o seu povo. E nós seremos o povo de Deus. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E a cena que ele vê é da grande Nova Jerusalém, da cidade santa, da cidade celestial, que ao mesmo tempo que é um lugar, é a própria igreja glorificada. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E a vitória é de Cristo e da sua igreja, porque Ele vem, estabelece o seu trono, julga as nações e coloca debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e a vitória dele, e a vitória da igreja dele, e Ele devolve a glória para o Pai, para que Ele seja tudo em todos. A história não está à deriva, Deus está no trono, o Cordeiro está com as rédeas da história nas mãos, e a história caminha para um fim, para a sua consumação da vitória plena de Cristo e da sua igreja. Isso traz segurança, isso traz consolo para o nosso coração. As coisas que em breve devem acontecer. Que Deus os abençoe. Amém.